Lá, nosso salmo hoje é o Salmo 55. E o versículo 1 ele diz bem assim: Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me, responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assolam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rodam por seus muros. Nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda isso na batalha, ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Então essa é mais um salmo que alguns dão autoria a Davi, né? Um poema davídico mesmo, um poema mesmo. Ele usa palavras assim bem peculiares, né? E uma oração, um clamor de medo e de fuga. Um clamor que ele faz num momento de angústia, em um momento difícil da vida dele. E ele começa o salmo dizendo: escuta a minha oração, Deus, não ignores a minha súplica. É como se ele estivesse orando e suplicando e gritando e clamando ao Senhor: Deus, escuta a minha oração, escuta o meu clamor, escuta a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. É como se ele se colocasse diante de Deus num momento de angústia, num momento de total tribulação, num momento de uma situação dificílima, e de repente ele se coloca diante de Deus e ele fala assim: Deus, ouve-me e me responde. É como se Deus não estivesse ouvindo nem respondendo a ele, ou melhor, né? Se não está ouvindo, não está respondendo. Então ele clama a Deus. Ele clama a Deus e a sensação é de que Deus não ouve, por isso não responde. E quantos de nós, né, nas orações e nossas orações que nós clamamos, nós colocamos diante de Deus, clamamos diante de Deus, achamos que em determinado momento Deus não está ouvindo as nossas orações, ou então está se fazendo de surdo, porque Ele não nos responde. E esse é um momento que Davi coloca, que ele estava vivendo, né, de colocar diante de Deus toda essa angústia que ele vivia, que ele estava vivendo, e Deus não respondia.
E Deus não se atentava. É como se Deus não se atentava. Mas depois de nós discorrendo através do Salmo, a gente vai ver sim que Deus estava no controle de tudo e de todos, inclusive da minha e da sua vida. Então, por mais que você clama a Deus, por mais que você coloque diante de Deus a situação difícil a qual você está passando, um momento de tribulação, de angústia profunda, e você acha que Deus não está agindo porque a coisa só tende a piorar, sossegue o seu coração, confia em Deus, confia nele, porque ele não desampara o justo. Então é isso que o Salmo vai nos trazer. E o contexto do Salmo, né, alguns dizem que é justamente essa traição que Davi teve, esse momento de angústia que ele passava por conta de uma traição, né, de Aitofel, um amigo íntimo de Davi, um amigo bem chegado, a qual de repente deixa Davi e se alia a Absalão, filho de Davi. Então esse momento de angústia, onde Davi tinha uma consideração, uma confiança muito grande, e o Salmo vai discorrer sobre isso, de repente ele trai Davi. Ele deixa a aliança com Davi e vai se juntar-se ao filho de Davi, Absalão, que queria matar Davi. Então é esse o momento que Davi está vivendo para justamente se colocar diante de Deus e dizer que os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Não tem momento nas nossas vidas que a gente acha que não tem mais chão, que a gente pensa em desistir de tudo, que a gente pensa ainda mais quando estamos colocando diante de Deus e parece que Deus não age a nosso favor. Então parece que a esperança vai indo embora. A gente vai perdendo a esperança, mas creia em uma coisa, que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, está no controle de tudo e de todos, inclusive da sua vida. Não se perca em meio às angústias, às tribulações das nossas vidas, porque sempre teremos, mas uma certeza tem que brotar do nosso coração, e essa noite tem que brotar do seu coração, é que Deus é justo e está no controle. Então confia nele em nome de Jesus. E aí, versículo 3, ele vai dizer: diante do barulho do inimigo, é os motivos de Davi por ele estar assim, né? Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. Então ele vai agora começar a discorrer sobre os motivos por que ele estava daquela forma. E versículo 4 ao 8 ele vai dizer: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. E como é maravilhoso a gente ler esse salmo com uma profundidade, porque a gente vê Davi se colocando, abrindo o coração diante de Deus, ele rasgando o coração. Davi ele expõe o coração dele diante de Deus, porque às vezes a gente diz assim, mas ter medo? E esse salmo ele vai nos ajudar a deixar de ter medo, ou melhor, não ter medo de se expor que tem medo. É dessa forma, porque em determinado momento da vida da gente, a gente tem medo. Em determinado momento da vida da gente, o medo nos pega, o medo de perder, o medo de ficar desempregado, o medo de perder o relacionamento, a família, um filho, o pai, a mãe, e isso vai trazendo se a gente não tiver esse controle. E a gente sabe que isso vem, e isso faz com que a gente ganhe confiança em nossas orações diante de Deus, ser sincero, expor o nosso coração e a nossa alma. Quantas vezes a gente chega diante de Deus e não abre totalmente? O que mais Deus quer é que a gente seja verdadeiro diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, o que você estiver passando, rasgue o seu coração diante de Deus, coloque diante dele, se coloque diante dele. E Davi ele coloca, né? Ele abre os sentimentos que ele estava ali passando, sentindo naquele momento. O medo tomou conta. Ele diz assim: temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então não tem mal nenhum, a gente só não vai estar melhor se a gente não abrir o coração diante de Deus, para que Deus venha nos sarar e curar. Ele vai dizer que o meu coração está acelerado. Angústia, vivia
né? Ele diz: os pavores da morte me assaltam, toma conta do meu coração, né? O pavor da morte, aquele momento de dor, de angústia, de tribulação no coração, tomou conta dele, da vida dele, e assaltou ele de tal forma que ele estava com o coração angustiado, e a palavra que ele usa aqui na NVI é acelerado, batendo, disparado. E tem momentos na vida da gente que a gente passa dessa forma, passa que o nosso coração dispara, que a angústia toma conta das nossas vidas, mas você, eu, que tem no Senhor como refúgio, como fortaleza, nós temos que aprender a descansar nele e confiar nesse Deus que sustenta e que nos sustenta as nossas vidas. Então, abra teu coração para que a palavra de Deus gere vida em seu coração, gere força e fé em nome de Jesus. Versículo 6 ele diz: então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, versículo 7, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Olha o que Davi está dizendo. Um momento de angústia, um momento a qual o filho se volta contra ele. Ele diz bem assim: quem dera se eu tivesse asas como uma pomba, voaria até encontrar repouso. Ele está dizendo assim, ó, a vontade que dá é de fugir, é de ter asas e fugir desse momento de minha vida. É de estar bem distante, encontrar repouso, viajar, sair fora, porque meu coração está acelerado, eu não estou aguentando. E a verdade, né, Davi traz uma verdade aos nossos corações para a gente também. Quantos de nós não passamos por isso? Davi ele pensou em desistir e sair fora. E ele usa essa analogia de uma pomba, né, de que ele seria como uma pomba e voaria para bem distante para encontrar um repouso. Então, nos momentos de dificuldade em nossas vidas, qual é a tendência nossa? É de querer estar bem distante. Quantos de nós não diz assim: eu vou acabar com esse casamento porque eu não aguento mais? Não. Eu vou viajar, vou para outro lugar, vou mudar de cidade porque eu não consigo enfrentar essa dificuldade, essa tribulação na minha vida. Eu vou mudar, eu vou para outro lugar. É o que Davi está passando. Ele queria sair daquele momento, daquele lugar, mas o coração era o mesmo de Davi. O problema ia continuar. Então a gente tem que ter essa convicção. Não adianta a gente querer agora mudar de localidade, viajar, mudar de esposa, de esposo. O problema vai continuar, o problema é o mesmo. E Davi usa isso, ele diz bem assim: sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Né? Eu fugiria para bem longe, no deserto escaldante seria meu abrigo. Era melhor estar no sol escaldante do deserto do que estar vivendo aquele momento. Então, quando Davi pensa nisso, ele acha que uma coisa pior é a tendência nossa, né? De achar que uma coisa pior seria melhor do que aquele momento que nós vivemos. Então Davi ele pensou que ele saindo dali, de onde ele estava, o problema ia sumir, mas o problema estava no coração. O problema ia acompanhá-lo aonde estiver. Então aonde você estiver, o problema vai te acompanhar. Então enfrenta. Aonde você estiver, onde você for, essa dificuldade a qual você vive, ela estará contigo. Então busque a Deus, e Davi vai nos dar a receita lá na frente do que ele fez para superar esse momento de crise e de dificuldade na vida dele, que não foi fácil o que ele passou. E quem dera se eu tivesse asas como uma pomba, voaria até encontrar repouso. E quando ele usa a pomba, nos traz assim um pensamento de que quando a gente é uma pomba, né, você vai encostando nela, daqui a pouco você pensa que ela vai estar perto de você, ela bate asas e sai rapidinho. Então Davi estava pensando em uma solução rápida para o problema dele. E não tem solução rápida para problema desse tipo. Problemas dessa grandeza.
Então, não busque atalhos para resolver o seu problema. Às vezes o casamento está difícil, aí eu vou buscar outro, vou terminar para resolver. Vai continuar tendo problema. O coração nosso que é o problema. E a gente precisa enfrentar e não buscar atalho. E Davi vai dizer, se eu fugiria para bem longe no deserto eu teria o meu abrigo. No deserto eu encontraria descanso, eu encontraria alívio. Como eu falei, ele estava pensando que algo mais difícil é como se você tivesse com uma doença e você falasse assim, essa doença está acabando comigo, era melhor ter um câncer do que dessa doença, porque aquele momento de angústia só a gente sabe a qual nós vivemos, e a gente pensa que outro pior seria um alívio, né? Como se o problema do outro não é tão grande quanto o meu. Todos nós temos dificuldade e problemas, todos nós, e não adianta fugir dessas dificuldades, a gente tem que encarar. E essa receita que Davi vai nos passar nessa noite, em nome de Jesus, para a gente poder vencer. E ele diz, eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. É como eu falei, ele apressaria, traria para sanar o problema dele, uma solução rápida. Mas não tem solução rápida para problemas difíceis. E aí no versículo 9... ele começa a trazer outro discurso dele. Ele diz, destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rodam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. E ele começa a dizer relatar que dentro da cidade, né, apesar dos muros, apesar da fortaleza, que eram os muros representando, dentro da cidade havia corrupção, havia violência e briga na cidade. Nela permeia o crime e a maldade. E o que a gente pode refletir sobre isso, o que a gente pode trazer para nós? Por mais que a gente pense que as dificuldades estejam no outro, na circunstância, às vezes está dentro de casa o problema. Mas que a gente pensa que os problemas, a tribulação está lá fora, mas a gente vai ver que está dentro de casa, está dentro do nosso coração, e a gente precisa tratar disso primeiro. Então avalie você mesmo, avalie as circunstâncias direitinho antes de tomar qualquer decisão. Versículo 11 diz, a destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. 12, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. E aqui está o motivo do momento de angústia, de tribulação de Davi. E o versículo 13 ele vai dizer assim, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então aqui está o grande motivo do momento que Davi passava da tribulação, da angústia na vida dele. Uma pessoa a qual ele confiava, que ele tinha uma intimidade muito grande, um colega, um companheiro, meu amigo chegado, aí trai Davi. E aí foi o que nós falamos, né? Se foi mesmo atribuído a Aitofel, né, que era amigo íntimo de Davi, está lá relatado em 2 Samuel, a partir do capítulo 15, essa história dessa traição de Aitofel. E Davi agora começa a compartilhar isso, onde ele diz assim, ó, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Já pensou como é difícil, né, a gente, hoje, nos dias a qual nós vivemos, você confiar nas pessoas. Nada que se diz pode ser escrito, né? E aí você tem uma traição e forte de uma pessoa que você ama, um amigo, um colega, uma esposa, um esposo, um filho, um pai. Ah, como dói. Dói muito. Aquilo que você vinha almejando, sonhando juntos, e de repente vem uma traição.
De repente vem uma punhalada de quem menos você espera. E é esse o momento ao qual Davi relata no Salmo qual ele estava vivendo. Um amigo chegado, mais do que irmão, que compartilhava, que ia à igreja, se a gente assim pode dizer, tinha comunhão, que estava presente, que estava ali dentro de casa, vivia ali. De repente ele é traído por essa pessoa. E ele se vê no chão, porque essa pessoa faz-se aliança agora com o próprio filho dele que queria matá-lo. Então isso para Davi foi um momento assim difícil dele suportar, entre todos os momentos difíceis que ele passou. Um filho e agora um amigo íntimo traído. E como é difícil mesmo a gente poder estar lidando com essa situação de uma pessoa íntima, de uma traição, de um momento difícil. E foi isso. Esse momento de dor, traído por um amigo, que Davi viveu. Você com quem eu partilhava a agradável comunhão, ele tinha uma comunhão muito grande com essa pessoa. A pessoa, a gente confia, né, na pessoa, a gente confia nessa pessoa, e de repente uma traição, de repente essa pessoa, você ouve que está falando mal de você. Como isso é desagradável e ruim, porque você gosta, porque você tem prazer de estar com aquela pessoa e de repente você está passando por essa situação. De repente você está casado, casada, seu esposo e sua esposa traindo. Ah, como é difícil. E aí, né, o chão acaba. A gente não tem mais chão. E aí como suportar esse momento desagradável na vida? Como ter força para poder vencer? Como ter força? E aí Davi vai continuando para a gente chegar na receita. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. E aqui está o que Davi fez para que ele pudesse sobressair, para que ele pudesse andar, para que ele pudesse respirar nesse momento de dificuldade. E aqui vai a receita para mim e para você. Ele no versículo 15 ele diz: que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Então Davi estava dizendo o seguinte, olha, ele vem discorrendo, vai falando, e que os meus inimigos sejam pegos de surpresa, que desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. E ele está dizendo assim, ó, eu também me exponho a isso, a esse mal, mas, porém, no versículo 16, ele vai dizer, eu, porém, faço diferente. O que você tem feito nesse momento de angústia? No momento de traição, tem feito da mesma forma? Tem deixado com que isso entre no teu coração e acabe lhe contaminando? Essa é uma verdade, porque nós somos seres humanos. E Davi estava ao ponto disso, de revidar. E isso você tem feito? É isso que você faz? Ele diz assim, eu, porém, pela manhã e ao meio-dia, eu choro, eu entro na presença do Senhor, eu oro a Ele, e Ele ouve a minha voz. Está aí a receita. Está aí o que Davi fez diante de Deus. Ele se colocou diante de Deus em oração, em clamor. E ele se colocou de tal forma que ele diz, pela manhã e ao meio-dia eu me coloco diante de Deus, o dia todo eu me coloco, eu estou angustiado e eu preciso de alívio, e eu tenho certeza absoluta que Ele ouve a minha voz. Mudou o panorama. Lá do início ele estava já angustiado, já desesperançoso, achando que Deus não respondia a ele. Agora ele diz assim, Ele ouve a minha voz. Eu tenho algo para passar para você.
Deus ouve a sua voz. Não desespere, não perca a esperança, não se perca em meio às angústias, em meio às tribulações, em meio às traições das nossas vidas. Sempre nós teremos, mas acredite e tenha certeza, existe um Deus que te ouve, que te ouve. E outra coisa maravilhosa que a gente pega na vida, às vezes quando a gente nos passamos por essas dificuldades nas nossas vidas, a gente tende a achar que nós vamos dar um jeito. E aqui Davi nos traz algo maravilhoso. Ele se colocou diante de Deus pela manhã, pela tarde, pela noite. Quanto mais a dificuldade na sua vida, intensifica em oração, em jejum, se coloca diante de Deus, busca a Deus, busque. De manhã, de tarde, de noite, de manhã à tarde, à noite, pela manhã, pela tarde, pela noite. Deus ouve o seu clamor, ouve a sua oração, vê o seu estado. O seu estado. Então essa certeza que Davi, ele se colocou diante de Deus. Ele vai dizer, ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim, ainda que tudo esteja contra, ainda por mais que a coisa perdure, por mais que está indo e você está achando que... Mas Deus está no controle. Ele guarda a sua vida, ele lhe deixa ileso na batalha, em meio aos embates da vida. E quantos embates nós temos nessa vida? Às vezes dá vontade de desistir, essa é a verdade. Às vezes dá vontade de chutar o pau da bandeira, às vezes dá vontade de sumir, voar, sair fora. Mas aí a gente encontra amparo na palavra de Deus, como esse salmo, essa oração de Davi. E a gente pode pegar como exemplo para nossas vidas e nos colocar diante dele, numa certeza que Ele nos ouve, numa certeza que Ele nos guarda, que Ele nos deixa ileso em meio a essa dificuldade da nossa vida. Ainda que muitos estejam contra, ainda que muitos estejam torcendo contra você, tenha uma certeza que Deus é a seu favor. Deus é a seu favor. Deus que reina desde a eternidade, versículo 19, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não tem temor de Deus. Versículo 20, ele diz, aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como a manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Davi está falando que a palavra desses homens era macia como manteiga. Era como se viessem trazendo boas novas, amigos, né? Presentes. Essa era a fala. E quantos momentos desses que nós passamos em nossas vidas. Chegam pessoas em nossas vidas com a fala, vou usar a expressão da Bíblia, macia como manteiga, derretendo. Pessoas agradáveis. Mas ele vai dizer assim, mas a guerra está no coração dele. Mas tenha cuidado com essas pessoas. E como é que a gente vai descobrir isso? E a verdade, nós não vivemos dessa forma. Às vezes a gente confia, confiança total, e a pessoa está lhe traindo. Ele diz que suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como um punhal. Está lhe apunhalando pelas costas. Tem pessoas que estão torcendo contra você não dar certo. Tem pessoas que estão de olho em você, mesmo na sua presença é seu amigo. É dessa forma. Tem pessoas que você acha que está torcendo por você, na sua presença é dessa forma, mas por trás não, é negativo. Ela torce para você não dar certo, está apunhalando, fala mal. Fala mal. Fala mal. E quantos não tem dessa forma, torcendo para que eu e você não dê certo. Mas tem um Deus que é por nós. Nós não dependemos de nós. Nós dependemos do Deus Todo-Poderoso. A minha vida, a sua vida vai dar certo porque nós dependemos de Deus. Por mais que a dificuldade diz que não, mas vai dar certo. Está dando certo. Deus está no controle da sua vida. Prossiga, clama a Ele, coloca diante dEle. Ele está ouvindo a sua oração. E o versículo 22 ele diz, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá.
Jamais permitirá que o justo venha a cair. O salmista não está dizendo que a gente não vamos passar por dificuldade. Muito pelo contrário, ele está vivendo um momento desesperançoso, de dificuldade, o coração batendo angustiado, à beira da morte, à beira de se entregar. Mas ele tem uma certeza de que ele entregou, jogou diante de Deus, entregou a Deus as suas preocupações, as suas ansiedades, as angústias. E uma certeza ele diz, o Senhor, e Ele o susterá. Ele vai prover você. Ele tem a sua vida no controle. Você tem essa certeza em seu coração de que você pode descansar, você pode lançar sobre Ele, esse Deus Todo-Poderoso, as suas ansiedades e Ele vai cuidar de você? Então confie em Deus. Entregue suas preocupações, entregue a sua ansiedade, as suas angústias, os seus problemas, as pessoas que te irritam, as pessoas que torcem contra você, as pessoas que te traíram, que está machucado o teu coração por conta disso. Entrega a Deus, coloca diante dele, entrega nas mãos dele e ele o susterá. Ele vai acalmar seu coração, ele vai prover você. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E versículo 23, para a gente terminar, ele diz, mas tu, ó Deus, fará descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Ele faz um comparativo, ele diz, mas aqueles, Senhor, que continuam a fazer o mal, continuam a não depender do Senhor, o que será o fim deles? Mas a mim, quanto a mim, porém, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Foram muito grandes, as quais foram muito além da nossa capacidade. Passamos por muitas tribulações, foi além da nossa capacidade de suportar. A gente não conseguiria, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Tribulação chegou. Paulo relata que foi ao ponto de não suportar, a ponto de perdermos a esperança. Você passa por um momento difícil na sua vida, a qual está ao ponto de perder a esperança? E ele vai dizer assim, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. E aí vem ao nosso coração, o inimigo vem trazendo aquilo de que é momento de desistir, é momento de entregar os pontos, é momento de fugir, é momento de recuar, porque não tem mais jeito. A tal ponto de que a gente não tem mais capacidade de suportar, a tal ponto de perdermos a esperança de viver. E quantos não têm perdido a esperança de viver? Nós somos seres humanos. E as situações que chegam à nossa vida, bate a porta no nosso coração, às vezes nos pegam de tal forma que nós achamos que vamos sucumbir, que não aguentamos mais. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. E ele vai dizer, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10 vai dizer, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Então nessa noite, a minha oração é que você coloque e deposite em Deus a sua esperança. Seja qual for o momento que você esteja passando, de angústia, de tribulação em sua vida, há um Deus que ouve a sua oração, há um Deus que em meio a tudo isso, Ele está no controle da sua vida. Tem um texto que é de Vinícius Jordão que diz bem assim, quando somos traídos, apunhalados, feridos e machucados, temos a tendência de levantar e nos vingar.
No entanto, esse texto desafia ao nosso coração de enxergar que existe um Rei supremo e justo que cuida de seus filhos, limpa suas feridas e acalanta seus corações. Esse mesmo Rei também pune a maldade e aplica sua justiça severa a todos que não se arrependem. Por isso confie tão somente no Senhor Deus. Que você possa, em nome de Jesus, confiar. Confia as suas emoções em Deus. Confia a sua vida a Deus. Dependa dele totalmente. Ele é o nosso Deus que nos sustenta. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Esta é a minha oração. Que Ele possa se fazer presente, se mostrar presente. E Ele se mostra presente a cada momento da sua vida. Não esqueça, existe um Deus que cuida de mim.